Vamos para a próxima notícia. Comemos pouco. Claro que não. Próxima, a gente tem que contrapor aqui. É o momento que eu tenho para contrapor com você, Oscar Filho. É verdade. Porque a gente é amiguinho fora daqui. Mais ou menos. Nossa, olha aí. Tá louco. Vamos lá, a próxima notícia é a seguinte. Flávio Bolsonaro foi questionado sobre o filme Dark Horse. Já falamos dele. Ah, ele foi questionado, mas qual das vezes você tá falando? Agora. Porque ele falou muitas vezes, ele foi questionado muitas vezes. Foi questionado agora. Tem um vídeo dele, inclusive, e ele dá uma desviada da pergunta. Já vamos soltar o vídeo? Se eu conheço Flávio Bolsonaro, dessa vez ele respondeu na lata. Vamos ver. Vamos ver a resposta. A prestação de contas que foi feita do filme foi vazada do processo que responderam e viram que estava tudo certinho. Agora, quem tem que prestar conta é o Lula, não sou eu. É ele que recebe Augusto Lima e Vorcaro lá prometendo que vai trocar o presidente do Banco Central para esperar um pouquinho, para não vender o Banco Master para outro banco, não. Espera um pouquinho, né, que o Lula já vai trocar o presidente do Banco Central, rapidinho a gente consegue resolver isso. Então quem tem que dar explicação é o Lula. Quem tem que dar explicação é o Lulinha. Por que ele quer que o futuro dele está na Suíça e não está aqui no Brasil? Então, na nossa parte está tudo página virada. Quem deve explicação agora é o PT, que é o governo mais corrupto e incompetente da história do Brasil. Peraí, eu não ouvi isso. Ele falou página virada? Que o Dark Horse tá com página virada? E quem tem que responder é o Lula e o Lulinha? Mas peraí, o que o Lula e o Lulinha tem a ver com esse caso do Dark Horse? Notem que eu nem zoo o Oscar Filho quando ele erra. Eu mesmo me zoo. Exatamente. Então assim, me explica, Paulo, não entendi essa resposta aí dele. Porque ele fala que o Lula e o Lulinha tem que responder, não Vamos entendi. lá. Mas se a pergunta foi pra ele, eu não entendi. Quem responde? Eu acredito que seja uma guerra de retóricas. A retórica que ele tem nesse momento é falar justamente sobre a crise do INSS. É apontar a crise do INSS do Lula para tentar trazer uma gravidade maior no caso do Dark Horse. E o Lula, a mesma coisa. É exatamente por isso que eles não querem participar dos debates. Porque esses são os dois pontos sensíveis para os dois. O Dark Horse para o Flávio Bolsonaro e a crise do INSS, o escândalo do INSS para o presidente Lula. E um ponto que ele fala, há de se concordar. Por mais que a gente vai concordar com ele. Por mais que a gente precise de resposta para onde foi esse dinheiro pedido a Daniel Vorcaro, aquela mensagem, hora falou que pediu, hora falou que não conhecia e tudo bem. Por mais que a gente precise saber para onde foi esse dinheiro, realmente já tem alguns meses isso. Isso já derrubou o que tinha que derrubar Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Ele conseguiu se recuperar e agora um caso não justifica o outro. Isso. Mas para ele, caso não justifica o outro. Mas a gente não tá falando de pesquisa aqui, Paula. É uma pergunta que ele não justifica o outro. Ele não é uma pergunta que ele não respondeu. Hoje faz 93 dias que ele disse que ia explicar. Lembra quando ele foi perguntado a primeira vez? Ele falou: "Não, eu vou explicar em breve". O breve tá durando 93 dias e agora hoje ele fala que isso aí é página virada. Aí não dá. Página virada não dá. Página virada não é. Página virada não é. Não estou passando pano pro Lula, que é uma outra parte da resposta. A primeira parte da resposta é ele ignorando a resposta. A segunda é ele jogando pra galera. O problema é quem tem que responder é o Lula e o Lulinha. São duas coisas diferentes. O que ele tem que responder e o que o Lula tem que responder. Concorda comigo? Tudo bem, página virada. Não, página virada não é, concordo com você plenamente. Página virada não é, a gente quer uma resposta. Inclusive nos debates, essa participação de Flávio Bolsonaro seria importante para que a gente soubesse realmente o que aconteceu, porque esse é o ponto mais sensível da campanha do Flávio Bolsonaro. Não é vídeo de Michele, não é carta do pai, não é vídeo de A. É o caso do filme do Dark Horse. Mas essa questão carece de investigação e as investigações que sejam feitas. Agora ele não vai querer comentar por uma questão de estratégia. Até o próprio marqueteiro dele deve direcionar ele dessa forma. Você vai comentar isso agora, isso vai trazer um olhar a esse caso novamente e você pode cair nas pesquisas. Mas o problema pra mim, Paula, é quando ele fala página virada, me dá a ideia de que já foi. Que isso aí não interessa mais. Então, mas é o que ele fala. Não foi. Então quando eu pergunto um problema, você tem um problema, isso é página virada. Então ele tá cagando pra isso aí, não tá nem aí. Ele tá querendo, ele tá querendo desvirtuar mesmo. Então, assim, se ele responde, bom, gente, é época de eleição, vão usar isso contra mim, isso vai vir no momento certo e blá blá blá, essa ladainha, pelo menos a gente não vai poder criticar ele, porque ele falou uma coisa que realmente faz sentido, faria sentido se ele falasse isso. Agora, a página virada é grave, porque não é página virada, a gente quer saber o lance dos 60 milhões. O que você queria que ele falasse?
Isso que eu acabei de falar agora. Que ele te desse a resposta? Não, o que eu acabei de falar agora. Não, você queria que ele te desse exatamente a resposta pra onde foi esse dinheiro. Não, isso você... Não sou eu, é o Brasil, todo mundo. Você não quer saber? Tudo bem, eu quero, Alfinete, mas você não acha... quer saber essa resposta? Eu quero, mas Olha aí, você ó. acha que o político Sim, ó, tá vendo? em período eleitoral, período de campanha, como a gente viu que começou nesse final de semana, você acha que ele vai dizer agora, em algum momento? Mas não a vai gente dizer. não pode passar pano, tem que desmascarar. Ninguém tá passando pano. Assim Ninguém como tá a passando gente pano. tem que perguntar pro Lula o lance do INSS também e pro Lulinha também. Mesma coisa, não pode passar pano pra ninguém. Pra ninguém. Não é porque você odeia o Lula que você tem que passar pano pra ele. Você tem que falar assim, não, tudo bem, você tá certo com o lance do Lula, mas peraí, responde o que foi perguntado pra você. Mesma coisa com o Lula, tá bom. Ok, você odeia o Flávio Bolsonaro, Concordo. mas tá, responde o que foi Concordo, perguntado. mas eu tô olhando do ponto de vista... Obrigado. Olha! Eu tô olhando do ponto de vista estratégico pra campanha. Não tô dando um ponto de vista aqui da minha opinião, o que eu acho ou não. Mas Acho você que não deveria tem que ser olhar do regular. ponto de vista Mas eu estou estratégico. olhando do ponto de vista estratégico, observando por que ele fez isso. Por que ele faz isso. Porque o presidente Lula faz a mesma coisa. Você não pode justificar Flávio Bolsonaro com Lula. Mas tá aí o escândalo do INSS também de muito tempo, desde o início do ano, e também não tem uma resposta exata sobre isso. Eu só sei que nós concordamos com isso, né, Paulo? Que conversamos com isso antes. E nós separamos 2 perguntas pra fazer pra cada pessoa que foi citada aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos a essas perguntas que eu gostaria Vamos de aos fazer. E eu questionamentos. tenho certeza que você e você também quer saber a resposta. Vamos lá. Vamos lá, então. Pra Flávio Bolsonaro, o que eu perguntaria? Onde está a prestação de contas completa dos 61 milhões destinados ao Dark Horse? Segunda pergunta, por que o senhor responde a uma pergunta sobre esse dinheiro falando de Lulinha em vez de apresentar os documentos? Pensei que ia ter o prato. Agora vamos pro Lula. Vamos pro Lula, senão a galera vai achar que isso aqui é programa de esquerda, que a gente passa pano pro Lula Oscar também. Filho tá despolarizando o programa neste momento. Exatamente. Vai lá. Primeira pergunta que eu faria para Lula, nós faríamos. O senhor sabia que o seu filho poderia estar usando a proximidade com a presidência para fazer negócios? Segunda pergunta, o seu governo abriu alguma porta para Lulinha ou para as pessoas que negociavam com ele? Cadê a resposta? Queremos respostas. Eu achei Queremos essa respostas. pergunta pro presidente Lula mais comedida. O senhor sabia que seu filho poderia estar usando a proximidade? Não, a pergunta tem que ser colocada de uma outra maneira aqui pro presidente Qual a pergunta, Lula. então, você faria? A pergunta teria que ser colocada. Temos indícios que o seu filho teve participação no escândalo do INSS, dos descontos para os idosos aqui no Brasil, que muitas vezes não tem dinheiro para comprar uma medicação. Mas tá aí, ó. Você sabia? Claro que ele sabia. Mas eu quero ver ele responder. Claro que ele Eu quero sabia. ver que ele fale, eu sabia. Claro que ele Porque sabia. ele já falou assim, eu não sabia. Lembra dessa resposta incrível dele? Ele falou que ele não sabia, ele falou também que não ia passar pano pro filho dele. Então, mas eu Teve quero- algumas entrevistas que ele falou, não vou passar pano pro meu Eu só filho. quero. É assim, não interessa muito também a pergunta. A pergunta é, a grande questão é, respondam as perguntas que sejam feitas, quaisquer que sejam elas. Não fica fazendo que nem o Flávio ou que nem o Lula que fica sabonetando nas respostas e fica... Os caras vão lá em podcast ficar 40 minutos respondendo um negócio que ninguém perguntou. É bizarro isso. Então venham aqui pra gente passar pra nossa próxima notícia. A gente quer fazer um convite, então. Isso, mas venham com roupas subaquáticas pro nosso aquário, tá bom, A gente pessoal? quer fazer um apelo aqui, Flávio Bolsonaro, presidente Lula, estejam aqui no Quem Tem Razão de amanhã, porque o Oscar Filho quer fazer essas perguntas Quero. pra vocês. Não